Capítulo 482, Plano Insano. Tradução, do Corran Revisão, Pedroso. Se Lin Ming não tivesse encontrado Mu Xiu, ele teria ficado fora dos alojamentos internos do Palácio Imperial do Deus Demônio, procurando por algumas oportunidades de sorte e depois deixaria este mundo em colapso. Mas agora, ele foi forçado por Mu Xiu a este caminho perigoso e um pensamento insano de entrar no Palácio Imperial do Deus Demônio nasceu em sua mente. O plano de desafiar um grupo de anciãos supremos das etapas da destruição da vida que poderia exterminá-lo com um aceno de suas mãos era, sem dúvida, um plano incomparavelmente louco. Correr para a boca do tigre não era suficiente para descrever a audácia dessa ideia. Nesse tipo de situação, Lin Ming não era ingênuo o suficiente para esperar que o Palácio Imperial do Deus Demônio suprimisse o cultivo desses anciãos supremos das etapas da destruição da vida para menos de 1% para que ele pudesse matá-los livremente. Se ele tinha uma vantagem, essa seria apenas a sua compreensão das antigas formações de matrizes do reino divino. Mas o que estava dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio? Qual era o layout interno? Havia passagens secretas em algum lugar. Onde estava a raiz do Nirvana do dragão? Lin Ming estava completamente inseguro de qualquer uma dessas coisas. O fragmento de memórias era muito incompleto, ele simplesmente não conseguia lembrar. Neste momento, essa assim chamada vantagem que Lin Ming tinha era apenas superficial. Entrar no Palácio Imperial do Deus Demônio neste estado para competir pela raiz do Nirvana do dragão não era diferente do suicídio. No entanto, no momento em que Lin Ming entrou na matriz assassina ilusória, ele percebeu de repente que ele havia esquecido uma coisa muito importante. Lin Ming pegou o anel espacial e tirou um cadáver. Este era o cadáver do artista marcial no nível inicial do reino núcleo rotativo da região demoníaca do Mar do Sul. Depois de entrar neste mundo em colapso, Lin Ming matou um total de 4 mestres do reino núcleo rotativo. O primeiro foi quando ele estava caminhando na selva sangrenta. Lian Xingji era um mestre do reino núcleo rotativo que estava tentando usar algumas flores fantasmas sanguinárias como isca e esperava que os outros entrassem em sua armadilha. Por causa desse plano, Lian Xingji tentou matar ele e Mu Qianyu, com o resultado final sendo que este mestre do reino núcleo rotativo foi pessoalmente morto por Lin Ming e toda a essência do seu sangue foi usada para refinar um selo sugador de sangue. Do segundo para o quarto foi durante a brutal batalha entre ele e a região demoníaca do Mar do Sul. Ele havia matado 3 anciãos supremos do reino núcleo rotativo, sendo que até mesmo matou o mestre do nível intermediário do reino núcleo rotativo, Lian Xingji. Os 2 primeiros foram usados por Lin Ming para ajudar a refinar o 14º e o 15º selo sugador de sangue. Quanto à última potência do reino núcleo rotativo, Lin Ming o matou quando a região demoníaca do Mar do Sul começou a recuar, então, Lin Ming colocou seu corpo em seu anel espacial. Aquela potência do reino núcleo rotativo era esse cadáver. Lin Ming respirou fundo. Ele levantou o seu dedo e um arco vermelho de relâmpagos submergiu no cadáver do mestre do reino núcleo rotativo, retirando rapidamente toda a sua essência de sangue. Então, o trovão do demônio exterminador de sangue voltou para Lin Ming e entrou no coração de Lin Ming como uma pequena serpente vermelha. A essência de sangue foi liberada e foi absorvida pelo cubo mágico. Então, uma sensação de tremor familiar foi novamente transmitida pelo mar espiritual de Lin Ming. Lin Ming já estava esperando isso. Ele fechou os 2 olhos e fortificou sua mente. No momento seguinte, tanto a força da alma como sua consciência foram sugadas para o cubo mágico. Quando Lin Ming abriu os olhos novamente, sua consciência já havia chegado a um vasto e ilimitado espaço. Ele estava flutuando em um espaço completamente preto e escuro, cercado por luzes brilhantes. Este era o espaço dentro do cubo mágico com o qual ele estava familiarizado.
À medida que as densas nuvens de nevoeiro flutuavam, a esfera de luz giratória central tornou-se parcialmente visível, não mudou nem um pouco. Depois de usar a essência de sangue de um mestre no reino Xiantian, Lin Ming abriu mais uma vez o espaço do cubo mágico com a essência de sangue de um mestre do reino núcleo rotativo. Esta foi a quarta vez que Lin Ming entrou no espaço do cubo mágico. Dentro deste espaço, havia inúmeras lembranças flutuando como tesouros. No entanto, essas coisas não poderiam se traduzir imediatamente em força de combate. Era impossível para Lin Ming engolir um fragmento de alma, aumentar sua força e voltar para derrotar Lei Jingtian. Os fragmentos de alma cintilavam na névoa pálida como estrelas deslumbrantes. Lin Ming lançou sua percepção, sentindo cuidadosamente a fraca energia desses fragmentos. Uma onda de fragmentos de alma que eram semelhantes a diamantes passou, carregando com ela uma energia incomparavelmente suave. Lin Ming os deixou passar por ele. Então, vieram alguns fragmentos de alma reluzentes que emitiam uma energia sanguinária. Lin Ming também os deixou passar. Enquanto Lin Ming sentia a energia desses fragmentos de alma, sua mente estava calma como água parada. Ele ficou parado pacientemente, não se movendo. Ele não sabia quanto tempo passou, mas depois de um tempo, um fragmento de alma do tamanho de um ovo de pombo lentamente começou a girar em sua direção. Este fragmento de alma brilhava com uma luz vermelha e deixou uma trilha trêmula de luzes cintilantes no seu rastro. É esse? Lin Ming de repente abriu os olhos. Este fragmento tinha a mesma energia que o Imperador Demônio. A última vez que Lin Ming entrou no espaço dentro do cubo mágico, ele encontrou o fragmento de alma do Imperador Demônio e descobriu que Lei Mubai tinha uma relação com a linhagem da raça dos gigantes demônios porque o corpo dele emitia a energia do antigo tomo diabólico. Desta vez, ele também conseguiu sentir o fragmento de alma do Imperador Demônio. No reino divino, quando as almas dos anciãos supremos tinham sido sugadas para o espaço do cubo mágico, eles haviam sido divididos em muitos pedaços. Naturalmente, outros pedaços poderiam ser encontrados na mesma área. Lin Ming apertou os dentes. Ele queria absorver esse fragmento de alma, mas ele se deteve. Ele marcou esse fragmento de alma e continuou sua busca. Ele não sabia quanto tempo ele procurou, mas continuou até encontrar um segundo fragmento de alma. Este fragmento de alma era apenas do tamanho de uma unha. Ele desistiu desse fragmento e continuou procurando. Então, toda vez que Lin Ming encontrava um fragmento de alma que pertencia ao Imperador Demônio, ele gravava sua posição. Depois de um longo tempo, Lin Ming finalmente encontrou mais de 20 fragmentos de alma do Imperador Demônio. Se esses fragmentos de alma se juntassem, eles seriam quase a alma completa do Imperador Demônio. Destes 20 fragmentos de alma, o maior era do tamanho da palma de um bebê. O menor era do tamanho de um feijão. O que Lin Ming queria disso eram as memórias do Palácio Imperial do Deus Demônio. No entanto, ele não sabia o que seria encontrado dentro desses fragmentos de alma, ou quantas memórias cada uma continha. Assim, com o tamanho da palma de um bebê teria as maiores chances de ser o único com as memórias que ele desejava. Mas Lin Ming nunca absorveu um fragmento de alma tão grande quanto este do tamanho da palma de um bebê. Se a força da sua alma não fosse o suficiente, ele sofreria um ferimento enorme da consciência remanescente do Imperador Demônio e se transformaria em um idiota. Lin Ming apertou os dentes. Neste ponto, ele já não tinha mais nenhum outro caminho a seguir. Lin Ming enviou a força de sua alma no maior fragmento de alma e estendeu a mão. Vouch! O fragmento de alma submergiu no corpo de Lin Ming, trazendo consigo um cheiro rico de sangue. Nesse instante, o mar espiritual de Lin Ming tremeu e visões inteiras entraram em sua mente. Lagos de sangue, campos de batalha, demônios, várias grandes guerras e abates sem fim, parecia que tudo o que o Imperador Demônio lembrava era uma guerra e um massacre sem fim. Lin Ming já tinha experiência absorvendo esses fragmentos de alma.
Ele firmemente defendeu sua mente, livrando seu coração de todas as distrações. O vórtice preto do redemoinho da intenção marcial Sansara apareceu em seu mar espiritual, cobrindo completamente sua mente. Em termos de defesa da alma, depois de Lin Ming ter passado pelo julgamento dos 100 Sansarais, poderia ser considerada desafiadora dos céus. No entanto, enquanto Lin Ming estava resistindo a essas visões em sua mente, ocorreu uma mudança repentina. Dentro da torrente de cenas, um cão infernal de aparência viciosa se arrastou para fora de uma lagoa de sangue e começou a correr em direção ao vórtice preto rodopiante. O cão infernal demoníaco atacou com as suas patas e partiu na metade o vórtice preto rodopiante da intenção marcial Sansara. Fora do espaço do cubo mágico, o verdadeiro corpo de Lin Ming cuspiu um bocado de sangue, seu rosto ficando branco. Naquele momento, Lin Ming podia ver claramente um sorriso sombrio no rosto do cachorro infernal demoníaco, poderia ser. As mãos e os pés de Lin Ming ficaram frios. De repente, ele percebeu uma possibilidade e ela era que este fragmento de alma do tamanho da palma de um bebê não era uma alma sem dono, mas tinha sua própria consciência independente. Uma alma humana era composta por duas partes. Primeiro, uma marca espiritual e segundo, suas memórias. Se a marca espiritual fosse apagada, a alma não teria proprietário. Se a alma só tivesse seus instintos mais básicos, então não havia nada a temer. Mas, esse fragmento de alma era obviamente diferente. Antes disso, Lin Ming sabia que havia muitos perigos em torno da absorção desses fragmentos de alma. Ele tinha sido cuidadoso antes, mas desta vez ele foi forçado ao ponto de se desesperar e jogou tudo nesta única aposta, finalmente trazendo essa calamidade sobre si mesmo. Mesmo que esses fragmentos de alma contivessem apenas um fragmento da consciência independente de um ancião supremo do reino divino, não era algo que Lin Ming poderia se defender. Bang! O cão infernal carmesim atacou novamente, o vórtice preto rodopiante da intenção marcial Sansara colapsou imediatamente. Naquele momento, Lin Ming sentiu como se uma bola de ferro gigante tivesse se chocado com a cabeça dele. Ele deu uma tosse seca e sangue vazou de suas narinas. Ele quase caiu no chão onde ele estava. Lin Ming não conseguiu resistir a essa dor. Era como se inúmeras facas tivessem esfaqueado a sua mente. Esse tipo de dor era do nível em que uma pessoa normal teria se matado para se livrar desse sofrimento. A intenção marcial Sansara era realmente digna de ser uma intenção marcial compreendida no 7º andar do pagode do feiticeiro. Nessa situação, até se condensou mais uma vez em um vórtice preto rodopiante. O cão infernal carmesim transpareceu um sussurro desdenhoso e depois se atirou no vórtice preto novamente. Peng! O vórtice preto rodopiante explodiu em pedaços mais uma vez. O corpo de Lin Ming estremeceu e ele quase desmaiou. Este cachorro era muito forte. Esta força imparável levou Lin Ming a sentir desespero. Essa era a consciência que uma vez pertenceu a uma potência do reino divino. Era apenas uma pequena quantidade de consciência sobrevivente, não só isso, mas sofreu inúmeras dezenas de milhares de anos de estagnação e enfraquecimento e ainda assim ele não conseguiu resistir a estas investidas. Lin Ming apertou os dentes ensanguentados e suas unhas cavaram na carne de suas palmas. Ele tomou sua decisão de alcançar o pico das artes marciais, então, como ele poderia morrer aqui? Agulha de metal demoníaca divina. Bang bang. Dentro do céu do mar espiritual de Lin Ming, o dragão roxo de inundação do trovão divino e trovão do demônio exterminador de sangue apareceram juntos. O poder do trovão era o inimigo dos fantasmas e dos demônios e era o melhor em combater as almas. Lin Ming recorreu à agulha de metal demoníaca divina nesta batalha final de vida ou morte. Vosh! A agulha de metal demoníaca divina uivou em direção ao cão infernal carmesim. Enquanto isso, o vórtice preto da intenção marcial de Sansara envolveu o corpo do cão infernal carmesim.
Embora não pudesse despedaçar o cão infernal, poderia reduzir seu poder. No entanto, o cão infernal carmesim sorriu desdenhosamente. Ele uivou e com um simples e grande salto ele saiu do vórtice preto rodopiante, esmagando suas patas na agulha de metal demoníaca divina L. Caixa. A agulha de metal demoníaca divina que tinha sido formada pelo esforço total da mente de Lin Ming explodiu em pedaços, dissolvendo-se no trovão do demônio exterminador de sangue e dragão roxo de inundação do trovão divino antes de se espalhar em pedaços. O corpo de Lin Ming estremeceu e ele caiu no chão, o rosto branco como papel.